Os dois gêmeos do milionário nasceram cego, sonhavam em um dia poder enxergar. Até que em um dia, a simples empregada negra fez o impossível, que até o pai milionário ficou sem palavras. E se todo o dinheiro do mundo não pudesse comprar aquilo que mais importa? Essa pergunta ecoa, como uma ferida aberta nos corredores de uma mansão cercada de luxo, mas mergulhada em silêncio. Dois gêmeos haviam nascido cegos. O choro contido da mãe se misturava ao som abafado dos talheres de prata nas refeições que já não tinham gosto. O pai, milionário acostumado a transformar problemas em cifras, caminhava, inquieto, olhando para médicos, especialistas, tratamentos experimentais, mas nada. O silêncio da impotência pesava mais do que qualquer obra de arte pendurada nas paredes. Havia ali um vazio que o luxo não preenchia. É nesse cenário de contrastes que surge a presença quase invisível da faxineira. Ela andava em silêncio, recolhendo poeira de móveis caros, lavando o chão que refletia lustres imponentes. Passava despercebida, como se não existisse. Para aquela família, ela era apenas mais um detalhe, como uma cortina que se troca, como uma cadeira que se arrasta, invisível, mas havia nela uma força silenciosa, discreta e firme, como a raiz de uma árvore que sustenta sem ser vista, saber guardado, uma dignidade que não dependia de títulos, apenas da experiência de sobreviver. Ela observava. Observava o vazio da casa, observava o desespero dos patrões, observava a solidão dos gêmeos. Não dizia nada, mas sentia tudo. E nesse silêncio, algo amadurecia. Não era revolta, não era pressa. Era uma certeza calma de que o destino, às vezes, escolhe mensageiros improváveis. Ela sabia que um gesto simples poderia mudar uma vida. Talvez duas. Talvez muito mais do que isso. Mas o mundo não estava pronto para acreditar. Afinal, como aceitar que a esperança pudesse vir justamente de quem todos ignoravam? Como imaginar que a resposta não viria dos hospitais mais caros, mas das mãos cansadas de uma mulher que limpava o chão? Essa contradição já se desenhava como um fio de tensão invisível. E é justamente aí nesse contraste que a história começa a se transformar. Porque, quando a dor atinge o limite, o inesperado encontra espaço para nascer. E você, ao ouvir essa história, vai perceber que aquilo que parecia impossível pode florescer no lugar mais improvável. Talvez não seja um milagre no sentido que todos esperam. Talvez seja algo ainda mais profundo. A revelação de que existem forças invisíveis, gestos esquecidos e vozes silenciadas que carregam, em silêncio, o poder de transformar destino. Essa é a introdução da jornada. O ponto de partida onde a mansão se afunda em silêncio, os gêmeos vivem na escuridão, e uma mulher invisível carrega em si a semente de um milagre inesperado. O que acontecerá a seguir não é apenas sobre eles, é sobre nós, sobre o que deixamos de enxergar. Quando acreditamos que apenas o poder, o dinheiro e o status podem escrever as respostas da vida. O silêncio tinha corpo. Ele não era apenas a ausência de vozes, mas uma presença concreta, densa, sufocante. A cada passo dado pelos pais milionários, ecoava mais forte o vazio que o cercava. Era um silêncio que não combinava com a grandiosidade da mansão. As paredes altas, cobertas de obras de arte milionárias, pareciam ouvir a dor da família sem oferecer resposta. Ali, entre cortinas de seda e lustres de cristal, reinava uma angústia que não se comprava com ouro. A cada dia que passava, o pai caminhava em círculos, como um homem aprisionado dentro de sua própria fortuna. Seus olhos percorriam relatórios médicos, laudos e diagnósticos, papéis frios que sempre terminavam com a mesma palavra: incurável. Não havia tecnologia capaz de devolver a visão aos filhos, não havia especialista renomado, por mais caro que fosse, que conseguisse transformar a escuridão em luz. E esse descompasso entre riqueza e impotência o devorava em silêncio. A mãe, em sua dor silenciosa, vivia entre o berço dos gêmeos e a janela da sala principal, como se buscasse no horizonte uma resposta que nunca vinha. Segurava as pequenas mãos dos filhos, tentando transmitir esperança, mas a esperança se esfarelava quando lembrava de todos os caminhos já percorridos em busca de uma solução. O luxo ao redor não servia de consolo. Roupas finas, viagens, carros importados. Tudo parecia ridículo diante do olhar vazio dos filhos que não reconheciam seu rosto. Os corredores da mansão, tão amplos, eram agora corredores de eco. O riso das festas de outrora havia se transformado em um sussurro de lamento. Criados caminhavam apressados.
tentando cumprir seus afazeres sem perturbar o peso que pairava sobre todos. A dor da família milionária não era só deles, ela contaminava o ar, como um perfume amargo que se espalha e se impõe. E ainda assim, o silêncio não era apenas ausência de respostas médicas. Era também o silêncio das emoções que nunca foram ditas. O pai não conseguia expressar sua fragilidade. Não queria mostrar ao mundo que sua riqueza não o protegia. A mãe não conseguia partilhar sua angústia, pois temia ser julgada como fraca. O silêncio, portanto, era também um pacto. O pacto de manter a dor escondida, de aparentar controle diante de empregados, amigos e parentes. Mas no íntimo, o que restava era o desespero. O silêncio era tão profundo que parecia falar. Ele dizia, sem palavras, que a vida é implacável, que há dores que dinheiro nenhum consegue silenciar. Por mais que se tente sufocar a realidade com banquetes, viagens ou mansões, a verdade sempre encontra uma forma de se impor. Nesse caso, a verdade tinha o rosto de 2 meninos que nasceram sem ver o mundo. 2 meninos que nunca veriam a luz refletida nos cristais que pendiam do teto. 2 meninos que cresceriam sem reconhecer os olhos da mãe. E no fundo, havia um medo escondido que atormentava o pai milionário, o medo de que no futuro sua fortuna se transformasse em prisão para os filhos. Ele pensava em sucessão, em legados, em negócios herdados. Mas como imaginar um futuro glorioso para meninos que sequer podiam enxergar o próprio caminho? Essa pergunta o perseguia noite e dia, era como um martelo batendo em sua mente. O que adianta todo o poder se não posso dar a eles o básico? A visão, o direito de ver. Esse peso do silêncio transformava a mansão em um lugar assombrado. Assombrado não por fantasmas, mas pela incapacidade humana de resolver aquilo que mais dói. E era justamente nessa atmosfera que a faxineira negra caminhava em silêncio, testemunhando uma dor que não era dela, mas que ela conhecia de outras formas. Ela sabia que o silêncio pode matar, sabia que o silêncio pode sufocar, e ainda assim permanecia firme, observando o que ninguém ousava dizer em voz alta, que o dinheiro, naquele momento, valia menos que o abraço de uma mãe e o toque invisível da esperança. O silêncio, afinal, era o verdadeiro protagonista da mansão milionária, e seu peso anunciava que algo precisaria romper aquela escuridão. Porque nenhum silêncio dura para sempre. Sempre há um momento em que ele é quebrado. E quando isso acontece, nada permanece igual. Entre corredores de mármore e paredes adornadas por obras que custavam fortunas, caminhava em silêncio uma mulher que parecia não existir. Seus passos eram leves, calculados, quase inaudíveis. Ela sabia que sua presença não deveria incomodar. Sabia que era melhor permanecer invisível, como se fosse parte da mobília, como se fosse apenas uma sombra que limpava o pó acumulado nos cantos da riqueza. Todos os dias, a faxineira negra chegava cedo. Vestia o uniforme simples, recolhia os utensílios de limpeza e se perdia em meio ao brilho dos lustres, ao cheiro de perfumes caros que impregnava o ar. Ela circulava entre obras de arte valiosas, sem que ninguém lhe dirigisse o olhar. Para aquela família, era apenas mais uma funcionária, e, no entanto, carregava em si mais vida, mais história, mais resistência do que todo o ouro exposto nos corredores. Enquanto os patrões discutiam sobre médicos internacionais, tratamentos exclusivos e viagens em busca de respostas, ela passava despercebida. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, tocavam com cuidado os objetos delicados da mansão, mas ninguém reparava nelas. Ninguém notava que aquelas mesmas mãos que limpavam o chão já haviam embalado filhos, já haviam preparado remédios caseiros, já haviam segurado lágrimas de dor e sorrisos de esperança. Era um contraste cruel. De um lado, a ostentação do poder, que parecia tudo decidir. Do outro, a força silenciosa de quem sabia muito, mas não era convidada a falar. Era como se houvesse duas realidades coexistindo naquele espaço. A realidade da elite, que se afogava em diagnósticos e relatórios médicos, e a realidade invisível da funcionária, que carregava consigo uma sabedoria herdada, uma memória ancestral que ninguém reconhecia. Ela conhecia aquele silêncio que reinava na mansão. Não era novidade. Desde pequena aprendera a viver em silêncio, aprender a engolir as próprias dores, a não levantar a voz, a não exigir reconhecimento. Para sobreviver, tinha se acostumado a ser vista apenas como alguém que limpa, alguém que serve, alguém que obedece. Mas, dentro dela, havia uma consciência aguda. Invisibilidade não é ausência. Invisibilidade é presença não reconhecida. Muitas vezes,
enquanto passava pano no chão da sala principal, ouvia as conversas abafadas dos patrões. Médicos renomados que vinham e iam, promessas de novos tratamentos que sempre terminavam em frustração. Ela não dizia nada, continuava seu trabalho. Mas dentro de si, algo queimava. Não era revolta, era clareza. Clareza de que havia coisas que eles jamais compreenderiam, porque não estavam dispostos a enxergar além do próprio mundo. O olhar da faxineira muitas vezes se detinha nos gêmeos. Ela os via de uma forma diferente. Não apenas a cegueira física, mas a vulnerabilidade humana que se escondia por trás dela. Quando se aproximava, mesmo em silêncio, sentia uma ligação, como se sua presença, tão ignorada pelos adultos, fosse percebida de alguma forma pelas crianças. Um leve movimento, um respirar mais tranquilo, uma quietude inesperada. Eram detalhes quase imperceptíveis, mas ela os notava. No entanto, mesmo diante desses sinais, continuava invisível. Invisível para os pais, invisível para a casa inteira, e essa invisibilidade era um espelho da sociedade lá fora. Quantas vezes pessoas como ela não foram reduzidas a funções, a uniformes, a números em uma folha de pagamento? Quantas vezes a dignidade de quem constrói silenciosamente a vida dos outros não é simplesmente ignorada? Dentro daquela mansão, o contraste se tornava ainda mais gritante. Quem limpava a poeira, jamais, era convidado à mesa onde se decidiam destinos. Quem conhecia as dores da vida não tinha direito de opinar sobre as dores alheias. Mas o que ninguém sabia é que, por trás daquela invisibilidade, existia uma herança. Uma memória viva, transmitida de geração em geração, que guardava em si respostas que a ciência ainda não ousava reconhecer. O silêncio da mansão era denso, mas o silêncio dela era diferente. Era o silêncio de quem espera, de quem carrega um segredo, de quem sabe que um dia a invisibilidade pode se tornar revelação, porque, mesmo quando o mundo finge não ver, sempre existe um instante em que a verdade se impõe. E aquele instante estava se aproximando. Por trás da aparência silenciosa da faxineira, havia um universo que a família milionária jamais suspeitaria. Cada gesto dela, cada olhar atento, carregava uma história antiga, uma história que não estava escrita em livros de medicina nem registrada em laboratórios. Era uma sabedoria que vinha de longe, que atravessava oceanos e séculos, que sobrevivia nas mãos e nos corações das mulheres negras, que aprenderam a cuidar com o que a vida lhes oferecia. Sua avó fora parteira em uma pequena comunidade, longe do brilho da cidade, onde o conhecimento se transmitia pela oralidade, pelo exemplo, pelo toque. Era ela quem preparava remédios com ervas, quem fazia infusões que acalmavam febres, quem soprava cantos antigos, enquanto massageava corpos frágeis de recém-nascidos. A faxineira crescera vendo tudo isso, aprendendo em silêncio, como quem absorve um segredo que não se ensina em voz alta. Não se tratava de mágica, mas de um saber que misturava cuidado, intuição e uma profunda escuta do corpo humano. Na mansão, ninguém imaginava que aquela mulher que limpava o chão já havia um dia salvado vidas com seus gestos. Para eles, ela era apenas mais uma funcionária, uma peça substituível, alguém cujo nome mal se lembrava e, no entanto, guardava consigo algo que poderia mudar destinos. Era quase irônico. Em um espaço dominado pelo poder do dinheiro, a resposta estava justamente naquilo que o dinheiro não podia comprar. Esse segredo, porém, não era algo que ela exibisse. Ao contrário, aprendera desde cedo que, em um mundo marcado pelo preconceito, o melhor era guardar silêncio. Quantas vezes sua avó não havia sido chamada de ignorante ou supersticiosa por usar ervas, por acreditar na força do cuidado humano? Quantas vezes o saber popular não fora desmerecido pela arrogância de quem se dizia moderno e científico? Ela sabia que se ousasse falar, seria ridicularizada. Sabia que se revelasse seu conhecimento poderia ser acusada de delírio. Por isso, guardava o segredo dentro de si, como quem protege uma chama frágil do vento. Mas havia algo que a diferenciava. Ela não carregava apenas o peso da invisibilidade. Carregava também a certeza de que sua dignidade não dependia da validação dos outros. Sua avó sempre dizia: saber é como raiz. Mesmo que ninguém veja, é o que sustenta a árvore. E era essa raiz que a mantinha firme, mesmo quando todos a ignoravam. Os gêmeos, sem saber, começaram a despertar nela memórias adormecidas. Ao vê-los frágeis, perdidos na escuridão, ela recordava das crianças que sua avó embalava. Recordava das histórias contadas à beira do fogão de lenha, quando aprendia que o toque humano podia abrir portas que a medicina tantas vezes deixava fechadas. Recordava das noites em que, com apenas um chá e uma canção,
A vida parecia renascer em um corpo cansado. Não era um milagre, não era sobrenatural. Era a soma de cuidado, amor e práticas que haviam sido esquecidas porque a sociedade escolhera valorizar apenas o que vinha de cima, apenas o que tinha selo de autoridade. O que ela carregava era um patrimônio invisível, uma ciência não escrita, mas profundamente enraizada na experiência humana. E o mais curioso é que, apesar de carregar esse segredo, ela nunca se sentira dona dele. Sabia que não era um poder individual, mas um legado coletivo. Era a voz de muitas mulheres que a antecederam, mulheres que cuidaram sem reconhecimento, curaram sem aplausos, que sustentaram famílias inteiras, sem jamais terem seus nomes lembrados. Ela era apenas uma continuação dessa corrente. O contraste se tornava cada vez mais evidente. Enquanto os patrões gastavam fortunas em tratamentos internacionais, não traziam resultado. Dentro da própria casa havia alguém que guardava um saber real, ainda que desvalorizado, um saber que não prometia milagres fáceis, mas que nascia do contato humano, do olhar atento, do gesto de quem enxerga além da superfície. Esse segredo, até então escondido, começava a pulsar dentro dela com mais força, não porque desejasse reconhecimento, mas porque percebia que talvez, pela primeira vez, tivesse chegado a hora de deixá-lo florescer. Afinal, existem momentos em que o destino cria frestas, e quando essas frestas se abrem, até mesmo aquilo que foi sufocado por gerações pode finalmente emergir. Naquele lar sufocado pelo silêncio, a sabedoria invisível da faxineira era como uma semente guardada no escuro, uma semente que parecia insignificante, mas que, ao encontrar o momento certo, seria capaz de romper o chão mais duro e transformar completamente a paisagem. O que ninguém imaginava era que o futuro daquelas crianças poderia nascer justamente do segredo que todos insistiam em ignorar. Naquele dia, a mansão estava mais silenciosa do que nunca. O pai havia se fechado em seu escritório, mergulhado em relatórios médicos que sempre terminavam na mesma palavra: impossível. A mãe estava no quarto, cansada de tanto chorar em silêncio, e os gêmeos, como sempre, estavam ali, deitados em seus berços caros, envoltos em tecidos finos, cercados de tudo o que o dinheiro podia oferecer, mas ainda assim aprisionados em uma escuridão que ninguém sabia romper. A faxineira entrou no quarto como fazia todos os dias. Seus passos eram leves, quase invisíveis. Carregava o balde, os panos, os produtos de limpeza, tudo como sempre, mas por dentro havia algo diferente. Ao se aproximar dos gêmeos, sentiu um aperto no coração. Não era apenas compaixão. Era um chamado, uma sensação de que sua presença ali não poderia mais se limitar a limpar o pó e organizar os objetos. Ela se aproximou do berço, hesitante. Seus olhos percorreram o rosto frágil de um dos meninos, que dormia inquieto. Algo em sua respiração parecia pesado, como se mesmo no sono ele carregasse o fardo de um vazio que não compreendia. A faxineira então deixou de lado o pano que segurava e estendeu a mão. Tocou de leve a pele da criança, primeiro com hesitação, depois com mais firmeza, como quem se reconecta a um gesto aprendido há muito tempo. O toque não era apenas físico. Era um gesto carregado de memória, de intenção, de afeto. Era o mesmo gesto que sua avó fazia ao acalmar recém-nascidos, ao trazer paz para corpos agitados. Um gesto simples, mas profundo. E naquele instante, algo aconteceu. O menino se mexeu, abriu a boca como quem queria chorar. Mas em vez disso, deixou escorrer uma lágrima solitária. Uma lágrima silenciosa, inesperada, que correu pelo canto do rosto e caiu sobre o tecido branco do berço. Foi como se o tempo tivesse parado. A faxineira ficou imóvel, sentindo o peso daquele instante. Nunca, até então, os gêmeos haviam reagido de forma tão expressiva ao toque de alguém. Sempre haviam permanecido alheios, distantes, envoltos na escuridão, mas agora, diante de um gesto invisível, algo dentro deles parecia responder. Ela repetiu o movimento, desta vez cantando baixinho uma melodia que sua avó entoava em noites de aflição. Era um canto suave, quase um sussurro, mas carregado de força. O menino se acalmou, sua respiração desacelerou e, em um breve instante, seus olhos, aqueles olhos que nunca haviam focado em nada, se voltaram na direção dela. Não era visão plena, não era um milagre instantâneo, mas era um sinal, um movimento mínimo que, para quem vivia mergulhado no impossível, significava tudo. A faxineira conteve a emoção. Sabia que não podia demonstrar nada. Sabia que, se os patrões a vissem naquele momento, talvez a expulsassem por ousar tocar nos filhos de forma tão íntima. Mas dentro de si,
Uma chama se acendeu. A certeza de que havia ali uma fresta, uma abertura, um caminho a ser seguido. Nos dias seguintes, discretamente, ela repetiu o gesto. Sempre em silêncio, sempre escondida, como quem carrega um segredo que não pode ser revelado. Cantava baixinho, massageava as mãos dos gêmeos, passava os dedos suavemente pelo rosto deles, como se quisesse desenhar um mapa invisível que os conduzisse para fora da escuridão. E a cada dia, percebia pequenas mudanças, movimentos que antes não existiam, expressões novas, uma inquietação diferente nos olhos. Era como se a vida lentamente começasse a se insinuar. Como se uma fenda minúscula estivesse se abrindo na muralha da cegueira, e essa transformação, embora invisível para os patrões, era profundamente clara para ela, porque só quem observa com atenção silenciosa percebe o que os outros insistem em ignorar. Até que chegou o momento inevitável. Um dia, enquanto ela entoava a melodia suave e massageava as mãos de um dos gêmeos, a mãe entrou no quarto, parou à porta, em silêncio, observando. Viu a faxineira debruçada sobre o berço. Viu a criança reagindo de uma forma que nunca havia visto antes. Por um instante, ficou imóvel, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não era raiva, não era desconfiança. Era algo mais profundo. A surpresa de perceber que, em um gesto simples, havia algo que todo o dinheiro não havia comprado. A mãe se aproximou devagar, quase sem respirar para não interromper, e viu, com seus próprios olhos, o filho abrir os lábios num sorriso breve, ainda que imperfeito, um sorriso que, até aquele momento, parecia impossível. Naquele instante, o silêncio da mansão foi rompido, não por gritos, não por revelações grandiosas, mas por uma lágrima e um sorriso. O peso que aprisionava a casa começou a rachar, e essa rachadura era ao mesmo tempo frágil e poderosa. Frágil porque podia ser negada, desprezada, ridicularizada. Poderosa porque, uma vez aberta, jamais poderia ser apagada. O pai, quando soube, reagiu com incredulidade. Não aceitava que um gesto tão simples pudesse provocar o que a ciência não havia conseguido. Sentia orgulho ferido, desconfiança, até mesmo vergonha, mas, ainda assim, não podia negar o que começava a acontecer diante de seus olhos. Algo havia se movido, algo havia mudado. E foi nesse ponto que a ruptura aconteceu. O olhar vazio dos gêmeos, que por anos refletira apenas escuridão, agora buscava um gesto invisível. Buscava o toque, a presença, a canção. Era como se a vida tivesse decidido se abrir por meio daquilo que todos desprezavam. E, naquele instante, não havia mais como voltar atrás. Porque, quando o impossível se move, ainda que de forma discreta, tudo ao redor precisa se reconfigurar. O mundo pode fingir que não viu, pode negar, pode lutar contra. Mas dentro daquela mansão algo já havia nascido. Um primeiro raio de luz, tímido e silencioso, havia atravessado a escuridão. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O homem que sempre acreditou que tudo poderia ser resolvido com uma assinatura, um cheque ou uma ligação, agora se encontrava diante de algo que desafiava sua lógica. Ele havia construído um império, adquirido poder em diferentes partes do mundo, comprado casas, empresas, até pessoas disfarçadas em contratos. Nada jamais havia lhe sido negado, mas ali, diante dos próprios filhos, era obrigado a encarar uma realidade que feria sua vaidade. Não tinha controle sobre a vida. A notícia de que os gêmeos haviam reagido ao toque da faxineira se espalhou pela mansão como um sussurro desconfortável. Primeiro chegou até ele pela voz trêmula da esposa, que não sabia como traduzir o que havia visto. Depois veio reforçada por criados que discretamente comentavam o que haviam testemunhado ao passar pelo quarto. E por fim, seus próprios olhos confirmaram aquilo que até então ele julgava impossível. Seus filhos, mesmo mergulhados na escuridão, buscavam o contato daquela mulher invisível. Seu primeiro impulso foi negar. Não podia aceitar. Aquilo lhe parecia uma afronta. Como acreditar que, após tantos médicos renomados, especialistas internacionais e equipamentos modernos, a resposta surgia das mãos de uma funcionária que ele sequer lembrava o nome? Como aceitar que sua fortuna, acumulada com tanto esforço, fosse inútil diante de um gesto simples? Era como se o universo o obrigasse a olhar para sua fragilidade, e isso feria profundamente o seu orgulho. Ele tentou racionalizar.
Talvez fosse coincidência, talvez fosse apenas uma impressão equivocada da esposa, já exausta de tanto sofrimento, talvez fosse um movimento involuntário das crianças. Mas quanto mais observava, mais difícil se tornava sustentar a negação. Os gêmeos, de fato, reagiam de forma diferente ao toque da faxineira. Ela cantava suavemente, passava as mãos nos pequenos braços, e eles se aquietavam, como se encontrassem ali um lugar de descanso. Essa constatação o deixou dividido. De um lado, o orgulho gritava dentro de si, lembrando de seu status, de sua posição, de tudo o que havia conquistado. De outro, a dor de pai falava mais alto, mostrando que havia ali uma possibilidade de esperança. E, nessa batalha interna, ele se via prisioneiro. Orgulho contra amor. Vaidade contra vulnerabilidade. Poder contra impotência. Em noites de insônia, ele se levantava e caminhava pelos corredores da mansão. Passava pelas salas iluminadas, pelos móveis caros, pelas esculturas importadas, e tudo lhe parecia inútil. Pensava nas fortunas gastas com viagens, com médicos que falavam línguas diferentes, com tratamentos experimentais em clínicas de ponta. Tudo aquilo não havia trazido resultado. E, no entanto, dentro de sua própria casa, escondida atrás de um uniforme de empregada, havia alguém que despertava nos filhos reações que jamais haviam sido vistas. Esse contraste o consumia. Por que a vida havia escolhido esse caminho? Por que justamente alguém invisível? Alguém que ele mal notava, carregava em si aquilo que bilhões não haviam comprado. Ele se sentia humilhado pelo próprio destino, como se fosse forçado a ajoelhar-se diante daquilo que desprezava. E no fundo sabia que parte de sua resistência não vinha apenas da incredulidade, mas também do preconceito que habitava em silêncio dentro dele. Não era fácil admitir. Durante anos, acostumara-se a olhar para os funcionários como peças de uma engrenagem necessários, mas substituíveis. Não os via como iguais, não reconhecia suas histórias, não imaginava que pudessem carregar algo que ele não possuía. E agora, o universo lhe mostrava que havia mais sabedoria na simplicidade que em todos os títulos pendurados nas paredes dos médicos que contratara. Essa constatação era dolorosa. Ele se lembrava de momentos passados, de quando se vangloriava entre amigos de que com dinheiro tudo era possível, de que não havia problema sem solução, de que a vida se curvava diante do poder. Agora se via refém de uma verdade incômoda. Não podia comprar a visão dos filhos. E não podia comprar, tampouco, o gesto invisível da faxineira. Porque esse gesto não estava à venda. Ele nascia de um lugar que o dinheiro não alcança. A vergonha se misturava com a gratidão. Vergonha por ter ignorado aquela mulher durante tanto tempo, por jamais ter dirigido a ela uma palavra de reconhecimento. Vergonha por perceber que sua arrogância o havia cegado para o essencial. Mas também gratidão, ainda que não confessada, porque algo dentro dele começava a compreender que, talvez, a vida estivesse lhe ensinando uma lição que não poderia ser aprendida de outra forma. Sua esposa, mais sensível, já não resistia. Via na faxineira uma esperança real, ainda que pequena. Mas ele demorava mais. Seu orgulho era como uma muralha, construída ao longo de anos de conquistas e status. Uma muralha que não se desfazia facilmente. Ainda assim, rachaduras começavam a aparecer, porque diante dos olhos de um pai, não há orgulho que resista quando a vida dos filhos está em jogo. Ele passou a observar em silêncio. Entrava no quarto discretamente, fingindo que estava apenas de passagem, mas no fundo queria ver. Queria testemunhar com seus próprios olhos aquilo que todos comentavam. E quando via os filhos reagirem, não podia negar. Sentia um nó na garganta. Sentia a raiva de si mesmo. Sentia o orgulho ferido. Mas, junto a tudo isso, começava a sentir algo novo. A humildade que nunca havia experimentado. Essa luta interna era dolorosa, mas no fundo necessária. Porque não há transformação sem desconforto. Não há aprendizado sem a quebra do orgulho. E, embora ele resistisse, já não podia evitar o inevitável. A vida estava lhe mostrando que a verdadeira força não estava na fortuna acumulada, mas na dignidade silenciosa de uma mulher que ele jamais havia enxergado. O milionário, mesmo sem admitir, já não era o mesmo. E os gêmeos, ao reagirem ao toque invisível da faxineira, não apenas abriam uma fresta para a própria visão, mas também para a cegueira emocional de um pai que acreditava ser dono do mundo. O que nascia naquele momento não era apenas esperança para as crianças, era também um chamado para ele. Aprender a enxergar além daquilo que o orgulho sempre lhe permitiu. A transformação começou de forma quase imperceptível. No início, eram apenas pequenos sinais.
um movimento mais atento dos gêmeos, uma expressão diferente no rosto, um sorriso breve que surgia após os toques da faxineira. Para muitos, podia ser apenas coincidência. Para a família, mergulhada em anos de frustração, cada detalhe era uma faísca de esperança. Mas, como sempre acontece quando algo desafia o estabelecido, o improvável despertou resistência. O milionário, ferido em seu orgulho, tentava negar. A esposa, por outro lado, já não conseguia esconder a emoção diante do que via. E foi nesse contraste que um novo capítulo se inicia. A rotina da mansão mudou silenciosamente. Antes, a presença da faxineira era ignorada. Agora, mesmo sem dizerem em voz alta, todos a observavam. Cada vez que se aproximava dos gêmeos, pairava no ar uma expectativa. O que aconteceria desta vez? Eles reagiriam de novo? E como se obedecessem a um chamado invisível, os meninos respondiam, moviam os braços, buscavam o contato, acalmavam-se diante de sua voz. Era impossível não notar. A mãe insistiu para que médicos acompanhassem de perto. Primeiro com cautela, temendo ser ridicularizada por acreditar em algo que não tinha explicação científica, mas os sinais eram tão claros que não podiam ser ignorados. E assim, especialistas começaram a observar. No início, mantinham uma postura cética, anotando em seus blocos, trocando olhares de dúvida. Mas, com o tempo, os registros começaram a revelar uma realidade incômoda. Havia, de fato, mudanças significativas no comportamento das crianças. As consultas, que antes eram marcadas por diagnósticos frios e previsíveis, começaram a ganhar uma nova narrativa. Os relatórios já não eram idênticos. Palavras como resposta incomum e reação inesperada começaram a aparecer. O impossível dava seus primeiros sinais de rendição. A ciência, acostumada a rejeitar tudo o que não podia medir, se via obrigada a observar aquilo que nascia do gesto invisível da faxineira. O milionário, diante disso, se encontrava em um conflito profundo. Por um lado, sua racionalidade exigia provas concretas, números, estatísticas. Por outro, seus olhos de pai não podiam negar o que testemunhavam. Os filhos, que antes viviam em um estado de apatia, agora expressavam vida. Ele os via sorrir, reagir, buscar contato. E mesmo que parte de si gritasse que aquilo não podia ser verdade, outra parte já começava a ceder. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O diálogo entre dois mundos, antes separados por preconceito e orgulho, começou a se formar. De um lado, a ciência com seus métodos, sua linguagem técnica, sua busca por explicações. Do outro, o saber popular, nascido da experiência, da memória ancestral, do cuidado transmitido por gerações. Durante séculos, esses mundos haviam caminhado em paralelo, muitas vezes em conflito, mas ali, diante dos gêmeos, não havia espaço para rivalidade. O que importava era a vida. Os médicos, a princípio, tentavam entender o que havia de especial naquelas canções. Haveria algum estímulo neurológico provocado pelo toque repetido? Seria apenas um efeito psicológico, um acalmar que se refletia no corpo? Perguntas surgiam em cada encontro, mas nenhuma resposta era suficiente para negar o que estava diante de todos. As crianças melhoravam. A faxineira, por sua vez, não buscava explicações científicas. Para ela, tudo era simples, era o poder do cuidado, era a força invisível que sua avó lhe havia ensinado. Era o respeito pelo corpo, pelo espírito e pela vida. Não precisava de números, apenas da certeza que brotava do olhar das crianças. Para ela, aquilo não era novidade. Era apenas a lembrança de algo que sempre esteve ali, mas que o mundo insistia em desprezar. Com o tempo, os próprios médicos passaram a respeitá-la. No início, tratavam-na com desdém, como se fosse apenas uma coincidência. Mas diante da repetição dos resultados, já não podiam ignorar. Alguns até se aproximaram, perguntaram discretamente sobre suas práticas. Tentaram compreender o que havia por trás de seus gestos. E pela primeira vez ela não se calou. Falou com simplicidade, explicou o que aprendera com a avó. Falou do poder do toque, do canto, do cuidado constante. Não usou termos técnicos, mas suas palavras carregavam uma autoridade que não vinha dos livros, e sim da experiência vivida. Esse encontro entre ciência e saber popular não foi imediato nem harmonioso. Houve resistência, houve desconfiança, mas, pouco a pouco, o muro começou a ruir. O milionário, que antes se recusava a aceitar, agora já não podia esconder o alívio. Viu na faxineira algo que nunca havia visto.
não apenas uma funcionária, mas um elo entre mundos. E, mesmo que seu orgulho ainda relutasse, seu coração de pai já não podia negar. A reviravolta, no entanto, não se limitava às crianças. A própria mansão começava a se transformar. Aquilo que antes era apenas uma casa de luxo, marcada por silêncios pesados, agora se tornava um espaço onde vozes antes invisíveis começavam a ser ouvidas. Criados, antes apáticos, começaram a olhar para a faxineira com outro respeito. A mãe, antes perdida na dor, agora se aproximava dela, não apenas como patroa, mas como mulher que reconhecia outra mulher. E até o milionário, mesmo em silêncio, passou a baixar os olhos quando ela entrava no quarto. Não por submissão, mas por reconhecimento. A viravolta não era apenas médica, era humana, era social, era espiritual. E, sobretudo, era um lembrete de que a vida não cabe em fronteiras estreitas. O encontro entre ciência e saber popular mostrava que não havia necessidade de exclusão, mas de diálogo. Que a verdadeira transformação nasce quando mundos diferentes se encontram e se reconhecem. Os gêmeos, no centro de tudo, eram o símbolo vivo dessa união. Seus olhos, ainda em processo de despertar, carregavam uma promessa de que a luz não vem apenas dos lugares óbvios, mas também daquilo que é desprezado. E enquanto a ciência estudava, registrava e buscava explicações, a faxineira apenas sorria em silêncio, porque sabia que o mais importante não era entender tudo. O mais importante era ver a vida florescer. E assim, o impossível começava a se tornar realidade. Não como um milagre mágico, mas como o fruto de uma união improvável. Uma mansão marcada pela riqueza se abria para uma sabedoria ancestral que sobrevivera apesar do desprezo. E no encontro entre esses mundos, nascia algo maior do que qualquer fortuna, a possibilidade real de transformação. Essa reviravolta não era apenas o alívio de uma família, era a revelação de que muitas vezes aquilo que o mundo insiste em calar é justamente o que tem poder para salvar. E naquele instante, até os olhos mais orgulhosos já não podiam negar. Havia algo maior acontecendo. Algo que não se comprava, não se vendia, não se explicava. Apenas se reconhecia. O que começou como um gesto invisível transformou-se em algo impossível de ignorar. A mansão, antes mergulhada em silêncio e desespero, agora respirava diferente. Os gêmeos, que antes viviam na escuridão absoluta, davam sinais de resposta, de presença, de vida. As canções, os toques, a sabedoria ancestral da faxineira se tornaram parte da rotina. E ainda que os médicos tentassem traduzir em gráficos e relatórios, havia algo que escapava a qualquer diagnóstico. A força humana que renascia dentro daquele... Mas, junto com a luz que começava a se insinuar nos olhos dos gêmeos, surgia também a necessidade de reconhecer aquilo que por tanto tempo fora negado. A mulher que antes era vista como invisível agora estava no centro das atenções. Não por desejo de fama, não por vaidade, mas porque sua dignidade já não podia mais ser escondida. A casa inteira sabia. O futuro das crianças estava ligado àquela presença silenciosa. O milionário sentia isso mais do que todos. Cada vez que via os filhos reagirem, era como se uma parte de sua arrogância se desfizesse. No início, isso o feriu. Doía reconhecer que aquilo que sua fortuna não comprava havia sido oferecido, de graça, por alguém que ele subestimara. Mas com o tempo, começou a compreender que esse reconhecimento não era um peso, e sim uma libertação, porque admitir a grandeza do outro não diminui ninguém. Ao contrário, engrandece. A esposa mais sensível já havia estabelecido um vínculo profundo com a faxineira. Chamava para conversar, agradecia, confiava nela como em uma amiga. O muro que antes separava a patroa e empregada se desmanchava aos poucos, revelando duas mulheres unidas pela dor e pela esperança. Entre elas não havia mais diferença de status, mas uma cumplicidade que só nasce quando duas almas se encontram diante da vulnerabilidade. No entanto, a transformação não se limitava ao ambiente da mansão. O reconhecimento ultrapassou aquelas paredes. Os médicos, intrigados pelos avanços dos gêmeos, começaram a relatar o caso em reuniões, seminários e artigos. Não usavam o nome da faxineira, claro. A ciência ainda resistia a admitir plenamente a importância do saber popular. Mas, mesmo sem mencionar sua figura, cada apresentação era de alguma forma um reflexo do que ela havia iniciado. Aos poucos, sua dignidade começava a ecoar em lugares que antes a teriam ignorado. Dentro de si, a faxineira carregava um sentimento ambíguo. De um lado, havia orgulho. Não aquele orgulho vaidoso, mas a alegria silenciosa de ver que a sabedoria herdada
De sua avó, encontrara espaço para florescer em um mundo que a desprezava. De outro, havia a consciência de que o reconhecimento não era apenas dela. Pertencia a todas as mulheres que, antes dela, foram silenciadas. Pertencia a todas as mãos que cuidaram, curaram e jamais foram lembradas. Ela sabia que aquele momento era maior do que si própria. Não era apenas sobre ser vista, mas sobre abrir uma brecha para que outros também fossem reconhecidos. Era sobre mostrar que dignidade não é um favor, mas um direito. Ninguém deveria ser reduzido a um uniforme, a uma função, a um estereótipo, porque cada ser humano carrega em si um valor que não pode ser medido por status ou fortuna. O milionário, aos poucos, começou a mudar. Não foi de uma hora para outra. Seu orgulho ainda se agarrava a velhos hábitos, sua vaidade ainda tentava se proteger. Mas havia algo diferente em seu olhar quando a faxineira entrava no quarto dos filhos. Já não era o olhar distante de quem vê uma funcionária. Era o olhar de quem reconhece uma presença essencial, de quem sabe que deve mais do que pode dizer. Certa noite, ele se aproximou dela. Não com discursos, não com formalidade, apenas disse, em voz baixa, quase engasgada: "Obrigado." Foi uma palavra simples, mas carregada de séculos de silêncio. Uma palavra que, vinda dele, tinha o peso de uma montanha. A faxineira apenas sorriu, sem necessidade de resposta, porque a verdadeira dignidade não precisa de aplausos. Ela se sustenta sozinha. O preço da luz, naquele contexto, não era material. Não se tratava de dinheiro, de salários aumentados, de recompensas visíveis. O preço da luz era o reconhecimento. Era o rompimento das barreiras invisíveis que separavam pessoas pelo poder, pela cor, pela posição social. Era admitir que a faxineira, a mulher negra invisibilizada, era agora símbolo de esperança. E, ao se tornar esse símbolo, ela também ensinava algo àqueles que a rodeavam. Mostrava que o verdadeiro valor humano não cabe em cargos ou fortunas, que a grandeza não se mede pela quantidade de bens acumulados, mas pela capacidade de transformar vidas com dignidade. O poder silencioso, tantas vezes ignorado, pode ser mais revolucionário do que qualquer exibição de riqueza. Os gêmeos, com seus olhos ainda em processo de despertar, carregavam essa lição em cada gesto. Ao buscarem o toque da faxineira, mostravam ao mundo que enxergar não é apenas abrir os olhos, mas reconhecer aquilo que sempre esteve presente. Mostravam que a verdadeira cegueira não era deles, mas da sociedade que insiste em ignorar a sabedoria invisível. E, assim, o ciclo se completava. O silêncio que antes sufocava a mansão agora era preenchido por uma nova música, a canção da dignidade, reconhecida, da esperança que renasce, da justiça silenciosa que finalmente se revela. O preço da luz não foi pago em moedas, mas em humildade. E esse preço, mais do que justo, era necessário, porque no fim, não se tratava apenas de devolver a visão aos filhos de um milionário. Tratava-se de devolver visão a uma sociedade inteira. Visão para enxergar o valor humano, para reconhecer a força silenciosa, para compreender que a luz verdadeira não nasce do que é comprado, mas do que é conquistado com humanidade. E a faxineira que um dia foi invisível agora era luz, não porque quisesse ser centro das atenções, mas porque sua dignidade finalmente encontrara espaço para brilhar. O contraste que sempre marcou a vida daquela família atingia agora sua forma mais clara. Durante anos, o milionário acreditou que o poder estava no que podia comprar, no que podia possuir, no que podia controlar com sua fortuna. Mas a vida lhe mostrou, de forma dura e incontornável, que há coisas que jamais se compram. E entre essas coisas estava a dignidade, estava a sabedoria que atravessa gerações sem precisar de títulos, diplomas ou contratos. Estava o cuidado silencioso de uma mulher que, ignorada por todos, carregava dentro de si a chave da transformação. O que se comprava, afinal, estava espalhado pela mansão. Móveis raros, quadros de valor inestimável, carros importados na garagem, mas nada disso preenchia o vazio que os olhos fechados dos gêmeos representavam. O que se conquista, por outro lado, não dependia de luxo, mas de humanidade. E essa conquista não era apenas dos meninos, que agora davam seus primeiros sinais de luz, era também da família inteira, que aprendera a enxergar além do próprio reflexo. O milionário, diante da nova realidade, teve de rever sua própria identidade. Já não era mais o homem que acreditava ter todas as respostas. Tornara-se alguém que, mesmo em silêncio, reconhecia a grandeza que antes desprezava. Sua esposa, que já havia se aberto antes,
agora respirava alívio e gratidão. Os gêmeos, que eram vistos apenas como vítimas da escuridão, agora se tornavam símbolos de resistência e esperança. E a faxineira, que sempre fora invisível, tornava-se finalmente visível, não pela ostentação, mas pela força silenciosa de sua presença. Essa transformação não foi apenas individual. Ela carregava em si uma mensagem social, uma denúncia sutil, mas poderosa, porque a verdadeira cegueira que habitava aquela mansão não era a dos meninos, mas a cegueira social que sempre esteve presente, a incapacidade de enxergar o valor de quem é invisibilizado, de reconhecer a sabedoria, que nasce da experiência coletiva, de dar voz a quem sempre foi silenciado. Quando os gêmeos abriram os olhos para o mundo, não revelaram apenas sua própria luz, revelaram a cegueira de todos os que os rodeavam. E, nesse sentido, o gesto da faxineira transcende a mansão. Ele se transforma em metáfora viva de tantas histórias que se repetem todos os dias. Quantos talentos não são ignorados porque vêm de onde ninguém espera? Quantas vozes não são silenciadas porque não carregam títulos ou sobrenomes poderosos? Quantas soluções não são desprezadas porque vêm de mãos simples, de corpos marcados pela cor, pela classe, pela exclusão? Essa história não é apenas sobre uma família rica e seus filhos cegos. É sobre todos nós, sobre o que escolhemos enxergar ou ignorar no cotidiano. Há uma força que se revela justamente quando tudo parece perdido. Uma força que não precisa de aplausos nem de reconhecimento imediato. Uma força silenciosa, que nasce da dignidade, da resistência, da capacidade de permanecer de pé quando o mundo insiste em negar valor. Essa força é a que transforma a vida. Essa força é a que reescreve destino. A conclusão não é de triunfo barulhento, mas de vitória serena. Porque não houve espetáculo, não houve milagre reluzente. Houve apenas um gesto repetido em silêncio, um canto ancestral, um toque de cuidado. E foi o suficiente para que a vida renascesse. Foi o suficiente para que a luz começasse a brotar. Foi o suficiente para mostrar que a verdadeira revolução não acontece em palcos iluminados, mas nos bastidores invisíveis, onde a dignidade insiste em florescer. Quando os gêmeos abriram os olhos, mesmo que de forma parcial mesmo, que lentamente, o mundo inteiro daquela mansão se transformou. Não era apenas a visão que renascia, mas também a consciência de todos os que os rodeavam. A mãe chorava. O pai se desfazia em silêncio. Os empregados olhavam com respeito renovado. E a faxineira, de pé, com seu uniforme simples, permanecia calma. Não buscava aplausos, não buscava reconhecimento ruidoso. Apenas permanecia, sabendo que sua missão havia sido cumprida. O que fica, no fim, é a lição. A lição de que milagres nem sempre vêm do sobrenatural. Muitas vezes, os verdadeiros milagres nascem de gestos que o preconceito insiste em não enxergar. Nascem do cuidado que não tem nome, da sabedoria que não está nos livros, do amor que não espera retorno. Milagres são, na verdade, a revelação do que sempre esteve presente, mas foi silenciado pela arrogância e pela cegueira social. E você, que acompanha essa história, talvez se pergunte: o que significa enxergar de verdade? Será apenas abrir os olhos para a luz? Ou será reconhecer o invisível? Dar valor ao que sempre foi ignorado? Permitir que a dignidade floresça mesmo nos lugares mais improváveis? Talvez o maior aprendizado dessa jornada seja justamente esse. Enxergar não é apenas ver, mas reconhecer. Assim, o ciclo se encerra. Os gêmeos, símbolos de fragilidade, se tornam também símbolos de força. O milionário, antes arrogante, aprende a se curvar diante da humildade. A mãe, antes perdida na dor, encontra na solidariedade uma nova esperança. E a faxineira, que começou como invisível, torna-se a grande protagonista, não pelo desejo de protagonismo, mas porque sua dignidade é incontornável. O olhar final dos gêmeos, que se abre lentamente para o mundo, é também o olhar da mansão inteira, que finalmente reconhece a cegueira social que a dominava. É o olhar de uma sociedade que precisa urgentemente aprender a valorizar o que não se compra. E nesse olhar há uma promessa. A promessa de que sempre haverá luz quando houver dignidade. Porque a verdadeira riqueza não está no ouro, nem no poder, nem nas fortunas. A verdadeira riqueza está na capacidade de enxergar a humanidade uns dos outros. E quando esse reconhecimento acontece, quando a dignidade encontra espaço para florescer, o impossível se torna possível. E a pergunta que ecoa como sussurro final
é inevitável. Quantas vezes você também já esteve diante de um milagre invisível, mas não conseguiu enxergar?